As inconsistências contábeis reveladas no caso Americanas caíram como uma bomba no mercado nacional. Inicialmente avaliadas em 20 bilhões de reais, elas na realidade se transformaram em um passivo de mais de 40 bilhões. Houve impactos diretos e imediatos em uma grande cadeia de personagens. Fornecedores se tornaram credores desamparados, investidores e acionistas minoritários perderam muito dinheiro. Trabalhadores ficaram com seus empregos em risco e uma onda de descrédito pairou sobre o mercado financeiro. Diante de uma situação tão extrema, uma pergunta ficou no ar. Houve alguma ação criminosa para que a gigante do varejo chegasse a esse ponto? Quem dará essa resposta são as investigações que estão em andamento. De momento, é impossível cravar se o rombo contábil é resultado de um delito ou não, e muito menos determinar quem foram os responsáveis. Atualmente existe uma força-tarefa que envolve o Ministério Público, a Polícia Federal e a Comissão de Valores Imobiliários. E é a partir das investigações desses órgãos que novas informações poderão ser reveladas. Uma das versões sustentadas como causa do rombo é o uso excessivo de uma operação chamada de risco sacado. Bastante comum no varejo, o risco sacado é uma prática que antecipa valores junto às instituições financeiras para o pagamento de fornecedores. No caso das Americanas, a realização dessas operações não vinha sendo informada corretamente nos balanços financeiros e contábeis da empresa. Mas se existe uma suspeita de que algo ilegal possa ter ocorrido, sobre quais possíveis crimes estamos falando? Com base nas informações disponíveis até o momento e em comparação com casos similares, podemos falar sobre 5 delitos que envolvem práticas danosas ao mercado financeiro e que podem ou não estarem conectadas com essa crise. Manipulação do mercado de capitais. Sempre que uma companhia de capital aberto passa por um momento de volatilidade do preço de suas ações fora do normal, surgem suspeitas de que esse movimento possa ter acontecido de maneira artificial, ou seja, por meio de uma manipulação do mercado de capitais. Isso é crime previsto na lei brasileira. A manipulação no mercado de capitais é qualquer operação fraudulenta com o objetivo de alterar a realidade de um valor mobiliário para tirar vantagem ou prejudicar alguém. Essa manipulação pode ocorrer por meio de práticas diversas. Vou dar 2 exemplos. Um é o front running, que é o uso de informações privilegiadas e antecipadas sobre a operação de uma determinada ação. O outro é o spoofing, que é a ação de gerar uma liquidez artificial do mercado para obter lucros com a variação do preço. A pena prevista é de 1 a 8 anos de reclusão, além de multa de até 3 vezes o valor do montante obtido de forma ilícita. Insider Trading. O insider trading é um tipo de manipulação no mercado de capitais, mas tem um tipo penal próprio, com pena de 1 a 5 anos de reclusão e também uma multa de até 3 vezes o montante obtido. Em resumo, esse é um delito que consiste no uso de informações internas privilegiadas para obter ganhos em prejuízo aos demais players do mercado. Por exemplo, um executivo tem conhecimento de fato relevante antes do mercado financeiro e se aproveita desse privilégio para vender suas ações a um bom preço, já tendo a ciência de que esses ativos perderão valor mais adiante. No caso da Americanas, essa suspeita surgiu pelo fato de que diretores da companhia venderam ações no valor total de quase 250 milhões de reais no segundo semestre do ano passado. A simples venda dessas ações obviamente não configura crime. Para que ele seja caracterizado como insider trading, esses executivos teriam que já ter ciência da situação calamitosa da companhia e assim utilizar dessas informações para obter lucros com esses ativos. Lavagem de dinheiro. Uma possibilidade de crime é a lavagem de dinheiro. Esse é um delito que particularmente gosto muito de falar, pois abordei na minha dissertação de mestrado. A lavagem de dinheiro se configura, resumidamente, a partir da ocultação
ou da dissimulação de renda proveniente de um crime anterior, posteriormente dando ares de legalidade a esse dinheiro. Inicialmente, em 1998, quando a Lei de Lavagem de Dinheiro foi promulgada, existia um rol de crimes antecedentes. Entretanto, desde 2012, qualquer crime ou contravenção penal que gere algum valor ou bem ilícito pode ser considerado crime antecedente. Essa informação é importante, porque na ocasião de uma fraude corporativa em que há o intuito de obter rendimentos ilegalmente, em algum momento haverá a tentativa de recolocar esse dinheiro no mercado de forma legal, caracterizando a lavagem de capitais. Estelionato financeiro. Você já deve ter percebido como manter a transparência sobre informações sensíveis de uma companhia tem tudo a ver com a questão penal. Deixar de informar ou mentir sobre determinados dados podem configurar crime no ambiente empresarial. Um desses delitos, e que normalmente fazem parte de uma fraude contábil, é o crime de estelionato financeiro, previsto na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, com pena de 2 a 6 anos e multa. Essa prática consiste no fato de induzir ou manter em erro os sócios, os investidores ou os órgãos públicos a partir de informações falsas sobre as operações financeiras de uma empresa ou da omissão desses dados. Trazendo ao caso Americanas, se ficar comprovado que houve dolosa intenção de esconder as operações de risco sacado, por exemplo, pode ser que haja responsabilização penal por este crime. Associação criminosa. Sempre que um grupo de pessoas se filia para o cometimento de qualquer um dos crimes previstos no Código Penal, é caracterizada a associação criminosa. Quando nós falamos sobre crimes financeiros de grandes proporções, é muito difícil imaginar que esses desvios e essas fraudes tenham sido causadas por um único autor. Pela complexidade que a execução desses delitos exige, é muito comum que mais pessoas tenham se organizado no intuito de obter vantagens ilícitas. Mas é importante frisar que a lei estipula que a associação criminosa acontece quando há união de 3 ou mais pessoas com o intuito de cometer algum crime. A pena prevista é de 1 a 3 anos de reclusão. Consequências. Além da simples perspectiva penal de responsabilização de autores de possíveis crimes, o caso Americanas pode trazer outras consequências. Discussões sobre alterações legislativas já têm acontecido, por exemplo. Há um entendimento de que existem algumas lacunas, como a não distinção de crises comuns e crises causadas por fraude na lei de falências. Outros pontos em debate tratam sobre a falta de mecanismos de proteção a fornecedores e acionistas numa situação como essa, e também o prejuízo que a responsabilização da empresa, ao invés do mau administrador, pode causar. De toda forma, os elos dessa história ainda vão levar muito tempo para se conectarem totalmente, mas é importante acompanhar cada passo desse caso e entender os possíveis impactos penais de um rombo contábil de gigantescas proporções.